E essa quantidade de questões trabalhistas que existe hoje, a quantidade de processos que está em andamento e as que estão encostadas lá, isso também poderia ter sido reduzido se a gente tivesse essas informações. E sabe o que eu acho, Josi? O empresário, ele acha muito que essas coisas não acontecem. Mas acontecem. A qualquer instante você pode receber a visita de um fiscal do trabalho. E o fiscal, ele entra na tua empresa e ele fala assim, me dá os documentos daquela pessoa. Ele aponta justamente para aquela que não está registrada. Ou que, sabe, que não deveria estar ali. Ou, às vezes, que nem um aluno meu disse que o fiscal, né, do trabalho deu 15 minutos para ele buscar os contratos de trabalho. Muitas vezes o empresário nunca nem leu o contrato de trabalho, e nesse caso o contrato de trabalho estava lá no contador. O fiscal falou assim, o quê? Você não tem os documentos aqui? Você tem 15 minutos para trazer, eu vou autuar a tua empresa. E eles podem fechar a empresa, eles podem fazer um monte de coisas. E a gente acha que isso não vai acontecer com a gente, mas acontece. Acontece, e são acertos tão pequenos. Eu me lembro de uma pessoa, de um aluno meu, que quando eu o conheci, tudo isso já tinha acontecido. Ele teve que vender a casa dele. Por uma bobagem tão simples, ele tinha todas as pessoas contratadas como tosador. Ele tem um pet enorme. E aí a pessoa tosava o pelinho do cachorro, caía no chão, ela varria. Elas entraram na justiça pedindo acúmulo de função, que elas tinham que tosar e varrer. Ganhou. E aí, Ctrl+C, Ctrl+V, o advogado entrou com todas as tosadoras, as ex-tosadoras, com todo mundo. Qual foi o resultado? Cada uma foi levando 25 mil, quando viu, ele teve que vender a casa dele. E como que ele resolveria isso? A coisa mais boba do mundo. Colocar no contrato, você foi contratada para tosar o pelo do cachorro, varrer o pelo do cachorro, limpar a gaiolinha onde ficou o cachorro, porque ele vai fazer as necessidades dele. E é só isso, buscar o cachorro na recepção, trazer. Você escreve isso no contrato de trabalho, você salva a tua empresa. Mas o empresário tem medo até de ler o contrato. Aí o contador manda, ele pega e assina, e aí fica contratando pessoa como recepcionista. Recepcionista fica ali sentadinha na recepção. Ela não vai sair de lá. Você vai mandar ela fazer outras coisas, ela vai falar para você, não é minha função, não vou fazer não. Contrata balconista, balconista fica sentadinha no balcão, não vai fazer nada também. Você fala para ele arrumar o estoque, ela fala, não é minha função. Então, a gente tem que saber e usar, né, melhor isso. E pior, aqueles que contratam como secretária, porque não sabe que a secretária tem um sindicato só delas. E é um sindicato cheio de 9 horas, cheio de história, um monte de coisas que você tem que pagar para elas. Ah, é só uma secretária para atender o dentista? Não faz isso. Secretária tem um sindicato. Você tem um mínimo para pagar, você tem um monte de coisa. Então, são detalhes tão pequenos que podem salvar a empresa. E o empresário se posicionar como empresário. O empresário também não ficar levando roupa suja para lavar, não ficar reclamando da situação com os empregados, nada. Empresário reclama com outros empresários.